Meu nome é Marcos Buqueride, eu sou professor titular do Departamento de Botânica desde 2005. Trabalhei 20 anos no Instituto de Botânica e depois mudei para cá, para o Departamento de Botânica do Instituto de Biociências. Eu trabalhei 20 anos no Instituto de Botânica de São Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente, e lá eu trabalhei com a área de biodiversidade durante muitos anos. Orientei alunos, mas eu sempre senti falta da graduação e da docência, né? E sempre gostei muito da Universidade de São Paulo, do ambiente da Universidade de São Paulo, particularmente daqui do Instituto de Biociências e do Departamento de Botânica, onde eu tinha e tenho muitos amigos, e trabalhar aqui no Departamento de Botânica, porque eu achei que a minha carreira também poderia progredir muito mais se eu estivesse dentro de uma universidade do porte da USP. Eu entrei no grupo de Fisiologia Vegetal, onde já existiam vários professores excelentes, e comecei a fazer parte dessa equipe. Nos primeiros cargos, vamos dizer, que eu peguei dentro do departamento foi como vice-coordenador do programa de pós-graduação de Botânica, onde eu trabalhei com a professora Helenice Mercier, né, fizemos ali um trabalho que eu achei que foi muito importante para a transformação da pós-graduação, porque houve descredenciamento de alguns professores, recredenciamento de outros, e com isso, com o brilho da professora Helenice, principalmente, o programa de pós-graduação chegou a atingir depois a nota máxima na CAPES, que é a nota 7. Eu participei e eu fui galgando os cargos, fiz a minha livre docência, fiz o concurso de titular, e na medida em que eu fazia isso, eu sempre participei do conselho. O conselho do departamento é um órgão colegiado, super importante dentro do departamento, que toma as decisões. A partir disso, depois de um tempo no conselho, conforme eu fui entendendo melhor a USP, fazendo livre docência e titular, eu me tornei o presidente da comissão de pesquisa do Instituto de Botânica. Primeiro me tornei representante do Departamento de Botânica na comissão de pesquisa, depois me tornei presidente desta comissão, e aí eu fui aprendendo cada vez mais sobre o Instituto. E aí, mais recentemente, em 2018, eu fui eleito como diretor do Instituto de Biociências. Então, hoje eu olho o Instituto como um todo, e o Departamento de Botânica é um desses departamentos, e eu sou muito grato ao departamento por ter aprendido tudo isso, né, a todos os colegas do departamento que me ajudaram a entender a USP bem mais rapidamente, porque eu vim tardiamente para a USP, né? Eu vim em 2005, eu já era pesquisador formado quando eu vim, então eu precisei aprender muito rápido e os colegas me ajudaram muito nisso. A primeira parte da minha carreira foi no Instituto de Botânica, e lá os meus projetos eles estavam relacionados com o uso sustentável da biodiversidade. Então, desde a década de 90, né, entrando na década de 2000, eu já usava o termo, inclusive projetos FAPESP, com o nome sustentabilidade. E nós, era um grupo de projeto temático em que nós estávamos tentando entender como funcionam as plantas no Cerrado, na Mata Atlântica, né, tentando entender a biodiversidade paulista, e com isso aproveitar certos compostos que podiam ser aplicados na indústria. Eu sempre tive essa divisão no meu trabalho. Lá no Botânico era 80% de pesquisa básica e 20% de pesquisa aplicada. Então a gente descobriu uma série de polímeros novos que não se conhecia no Brasil, oriundos da biodiversidade, e fizemos vários trabalhos de aplicação em vários setores da indústria, de cosméticos, em tecidos, em alimentos, né? E com isso eu fazia interação com empresas. Quando eu decidi vir para o Departamento de Botânica, que eu prestei o concurso aqui, eu estava num ponto em que eu já estava realizando eu já tinha realizado alguns experimentos em colocar plantas, particularmente no início a cana-de-açúcar e o jatobá, uma planta cultivada, uma planta nativa, né, importante, é o jatobá,
em atmosfera de alto gás carbônico para tentar entender como eram as respostas, se aumentava a fotossíntese, se aumentava o crescimento, o que acontecia com essas plantas. Eu estava iniciando isso e tinha alguns projetos, né, com verbas concedidas para isso, entre elas essa verba que eu usei para construir aqui o LAFIECO, o Laboratório de Fisiologia Ecológica de Plantas. E aí, quando eu vim para a USP, eu montei esse laboratório para avançarmos nos estudos tanto de plantas nativas quanto de plantas cultivadas, para entender qual o impacto que as mudanças climáticas vai ter na produção de bioenergia, na produção de alimentos e na biodiversidade em si, nas plantas que estão nas florestas. Paralelamente, os meus interesses foram nunca separando completamente, mas uma vertente vai para a bioenergia, né, e outra vertente vai para mudanças climáticas, mas sempre fazendo os dois ao mesmo tempo. Então, a partir dali, por exemplo, desde 2005 até aqui, em bioenergia, eu publiquei uns 60 trabalhos, mais ou menos, e em mudanças climáticas ainda mais, eu publicado uns 80 trabalhos científicos, né? E no meio desse processo todo, publiquei também alguns livros de bioenergia, 3 livros de bioenergia, um livro de mudanças climáticas. Isso me credenciou para que eu participasse do painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC. Então, aí eu participei do relatório de assessment, que é chamado Assessment Report, né, o relatório normal que o IPCC faz, que foi o número 5. Né? Eu participei do capítulo que fala da América Central e América do Sul, que foi lançado em 2014, e depois eu tive o grande privilégio de participar talvez seja o relatório mais importante do IPCC, que é o relatório 1,5 grau, que foi feito com todo o IPCC, como uma encomenda do Acordo de Paris, né, para que a gente explicasse para o mundo o que pode acontecer quando a gente passar de 1,5 grau, chegar até 2 graus. Então, eu escrevi a parte de biodiversidade, a parte de alimentos, etc. E isso tudo, e a parte de bioenergia, né, da minha especialidade, e aprendi muitas coisas lá, tendo uma visão de interdisciplinar. Então, esses são os meus interesses gerais, mais focados na botânica. E o que nós descobrimos, né, nesse processo todo? A cana-de-açúcar era praticamente desconhecida. Ali em 2005, a gente precisava produzir o etanol, chamado etanol de segunda geração. O etanol que a gente produz é a partir do açúcar que fica dentro do corpo da cana, né, você pega a cana, espreme, tira o açúcar e sobra o bagaço, e no campo sobra a palha, e aí a gente precisava descobrir como fazer para obter os açúcares que ficam nas paredes celulares, ou nas fibras, na celulose, na hemicelulose, nas pectinas. Então, nós fomos o grupo que decifrou a estrutura química das paredes celulares da cana-de-açúcar. Nós fizemos o trabalho mais completo até hoje, é um trabalho bastante citado. Nós fomos os primeiros a colocar a cana em alto gás carbônico e ver que quando ela é colocada em alto gás carbônico, ela cresce melhor e produz mais açúcar. E assim por diante. E nós continuamos estudando ainda até hoje. Saímos da cana, fomos trabalhar com sorgo, com miscanthus, que é uma espécie que ocorre na Europa, que a Europa gosta de usar para bioenergia, os Estados Unidos também. E hoje trabalhamos, inclusive, com a menor planta que floresce, que existe, que é o grupo das lentilhas d'água, que também servem para bioenergia, são altamente sustentáveis porque elas crescendo em água, elas limpam a água, não ocupam terra e ainda produzem energia e alimentos, né? Então, tudo isso continua sendo ainda naquele eixo que começou lá no Jardim Botânico, que é o eixo da sustentabilidade. Nas descobertas sobre como as plantas respondem às mudanças climáticas, nós agora, em 2021, nós terminamos a primeira meta-análise, que é a análise estatística de todas as análises, de todos os trabalhos feitos no Brasil com plantas em alto gás carbônico, né? Então a gente tem outros grupos que trabalham com isso, outros colegas que trabalham com isso, e nós pegamos todos esses trabalhos e nós temos a primeira avaliação estatística geral
né, com meta-análise tropical feita na história do nosso país. Então, isso é um resultado, existem vários pequenos resultados e descobertas que nós fizemos, né? Por exemplo, nós sabemos que fizemos trabalhos com soja, né, bem profundos. A gente sabe que quando eu coloco a planta em alto gás carbônico e em alta temperatura, né, ou estresse hídrico, por exemplo, se eu der um estresse hídrico e a planta estiver em alto gás carbônico, esse estresse hídrico é menos intenso. E aí agora nós estamos atrás de entender que mecanismos fisiológicos, que genes que estão envolvidos por trás disso, e gradativamente estamos começando a fazer a transformação genética dessas plantas para tentar desenhar plantas que respondam melhor às mudanças climáticas no futuro. Então, ajudar a preparar o agronegócio brasileiro e, ao mesmo tempo, paralelamente, olhar o que acontece com as plantas que estão na floresta para que a gente também possa se preparar para os efeitos das mudanças climáticas. Particularmente, um trabalho também do ano passado, que a gente terminou, nós examinamos, um dos meus pós-docs, né, levantou todos os dados que existem no mundo que a gente pôde pegar sobre os anéis de crescimento de árvores e acabamos descobrindo que as árvores no ambiente tropical, quando elas passam de 25,4 graus, elas vão começar a morrer mais rápido. Então isso é um dado muito importante para que a gente entenda a importância que existe em manter a temperatura mais baixa para evitar, por exemplo, a perda de florestas. A minha passagem pelo IPCC me levou também a uma espécie de um hobby que eu tinha e que acabou se transformando num trabalho, numa das linhas científicas que eu desenvolvo hoje, que é estudar cidades, né? E por que isso? Isso aconteceu porque eu recebia, e ainda recebo, né, constantemente, pedidos de entrevistas sobre árvores urbanas. E eu comecei a estudar as árvores urbanas, entender melhor para poder discutir com os repórteres, porque a gente tinha pouca gente no Brasil trabalhando com isso. Então, hoje, eu já tenho diversos trabalhos, já pelo menos uns 20, 30 trabalhos já publicados em arborização urbana, né? Eu fui pioneiro em olhar os mapas da distribuição das árvores em São Paulo e, no momento, inclusive, junto com esse meu pós-doc, o Giuliano Locoselli, nós estamos editando um fascículo especial da revista Trees, Structure and Function Internacional de Árvores, só sobre arborização urbana. Então nós descobrimos uma série de coisas interessantes sobre como a poluição afeta as árvores e assim por diante. Esse meu interesse em cidades acabou me levando para o Instituto de Estudos Avançados. O Instituto de Estudos Avançados da USP é um instituto que não tem professores radicados lá, são professores de unidades, né, de outros institutos. E lá eu criei um centro de síntese, o primeiro centro de síntese da USP, talvez um dos primeiros de São Paulo e do Brasil, que é um centro de síntese USP Cidades Globais. E ele congrega cientistas, né? Nós temos 20 pós-docs, mais de 20 pós-docs, mais de 20 professores, trabalhando todos em ângulos diferentes sobre as cidades. E com isso eu acabei me tornando um especialista em cidades e desenvolvendo uma teoria sobre cidades, e para desenvolver essa teoria eu levei a biologia. Eu vejo uma cidade como se fosse com a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. Então, de todo esse meu trabalho, né, o trabalho com o metabolismo de carbono, o crescimento das plantas em alto CO2 e os estudos sobre os açúcares que eu fiz me levaram a propor uma teoria, que é a teoria do código glicômico, que esses polímeros que estão na superfície das células, de todos os seres vivos, na realidade, o último trabalho que eu publiquei é a evolução do código glicômico nos seres vivos como um todo, mas que as matrizes extracelulares elas têm um código análogo ao código que tem o DNA, e que nós precisamos decifrar esse código para entender uma série de aspectos sobre a vida em geral, e particularmente nas plantas. Isso é muito importante porque a parede celular é bastante evidente nas plantas. Então, em termos das linhas de pesquisas, elas me carregaram até aqui, principalmente a teoria do código glicômico, né, e a teoria sistêmica das cidades. Com a teoria do código glicômico a gente tem uma visão mais básica, tem uma visão mais da ciência básica, né, me levou, tem todas as aplicações possíveis também
para ajudar na questão das mudanças climáticas, ajudar a produzir mais bioenergia, e na linha de cidades, isso ajuda muito, nós trabalhamos com as políticas públicas, etc., isso ajuda muito também a melhorar a vida das pessoas na cidade em vários aspectos. Tudo me motiva. Não tem, eu realmente, é difícil de dizer que alguma coisa seja mais importante do que outra. Mas assim, a sensação da descoberta talvez seja a coisa mais interessante, né? Quando a gente, ao longo, e é importante que se diga isso, que a descoberta ela ocorre no dia a dia, sim, mas eu acho que as descobertas mais importantes que eu fiz, elas ocorreram depois de 7, 10 anos trabalhando numa linha de pesquisa. E é um prazer muito grande você ver o brilho nos olhos dos alunos que estão, né, dos alunos de pós-graduação, dos pós-docs, do grupo que trabalha junto comigo, né? Você vê esse brilho nos olhos deles de fazerem parte de uma descoberta, porque eu não descubro nada sozinho, eu trabalho junto com o meu grupo, e quem descobre é esse conjunto de pessoas, sem eles eu não existo. E muitos colegas também, inclusive muitos colegas do departamento de botânica, que trabalharam comigo, eu devo ter publicações praticamente com todos os que fazem biologia funcional. É muito estimulante a gente poder trabalhar dessa forma, né? Uma área que eu particularmente gosto muito é a graduação, especificamente a graduação. Os alunos, eu dou aula principalmente para os alunos já mais no fim do curso, e é muito interessante trabalhar com aquela transição desses alunos. Já trabalhei com os mais jovens, gosto também, mas eu gosto muito dessa transição do aluno em que ele está terminando a graduação e ele precisa arrumar um emprego e ele precisa pensar na perspectiva da vida e tal. Então eu aprecio muito ver a qualidade que esses alunos atingem, né, quando o trabalho vai chegando no quarto, no quinto ano para alguns alunos. Então isso para mim é um brilho muito interessante de fazer. E eu particularmente gosto muito da parte de administração, né? Inclusive agora eu sou professor credenciado também na saúde pública, na área de gestão sistêmica, né? Então eu apliquei o que eu aprendi da ciência, de biologia de sistemas, eu estou aplicando isso em administração. E aparentemente tem funcionado. Então eu gosto muito de trabalhar com os funcionários, gosto muito de trabalhar na diretoria, de trabalhar com o grupo de assistentes, de fazer as coisas caminharem, as coisas se organizarem, né? E de pensar também em ideias para o futuro. Eu sou uma pessoa que vivo mais focada na parte de futuro. Então é um prazer muito grande ver quando a gente foca nessa parte do futuro e em alguns pontos, pelo menos, a gente acerta e chega lá. E a coisa mais espetacular que eu acho na posição de diretor é ver os colegiados funcionarem, é ver como as decisões são tomadas por grupos de pessoas. Eu passei a apreciar muito isso e apreciar muito mais ainda a democracia a partir dessa experiência de trabalhar conselho de departamento, na congregação e dirigir uma congregação. Isso realmente é uma experiência que não tem preço. A maior dificuldade que eu vejo, que é uma dificuldade que não é inerente ao departamento e sim à USP, é que a velocidade de mudança do mundo, ela está muito maior do que a capacidade de mudança que nós podemos fazer na graduação, até mesmo na pesquisa, né, na extensão. Então, o que acontece? A gente está sempre atrás, nós estamos sempre atrasados. Então, eu acho que isso é uma dificuldade. Quando eu não eu não consigo mudar uma disciplina, por exemplo, muito rapidamente, né? Porque isso tem todo um procedimento que tem que ser feito e a passagem pelos colegiados. Por outro lado, os colegiados são absolutamente fundamentais, porque eles é que dão a qualidade da democracia dentro da universidade e a liberdade de cátedra, né? Então, esse é um problema, mas não é um problema, é uma dificuldade, mas não é um problema, vamos dizer, nosso, mas um problema de como a sociedade se encontra nesse momento.
Então, essa é uma dificuldade que eu vejo, né, da gente não conseguir fazer as mudanças na velocidade que seria necessário para acompanhar a sociedade. Eu acredito que a minha passagem pelo IPCC tenha sido um grande destaque, porque é um órgão da ONU, né, das Nações Unidas, é um grupo de 100 cientistas, né, que escrevem sobre a ciência do clima em vários dos ângulos. Então, são 100 cientistas somente do mundo inteiro, né? E eu tive o privilégio de ser escolhido, porque a gente submete para ser escolhido o nosso currículo, né? O que é aquilo que a gente fez. Então, eu acredito que a minha passagem pelo IPCC tenha sido algo muito importante. Eu acho que o destaque da ciência das mudanças climáticas que eu faço é algo que é um destaque para mim pessoalmente e que desponta também fora, as pessoas me reconhecem por isso. Em bioenergia, a mesma coisa, eu sou um dos pioneiros, eu ajudei a criar o programa BioEn, eu sou um dos criadores e fundadores do programa de bioenergia da FAPESP, eu fui diretor científico do Laboratório Nacional de Bioenergia lá em Campinas, eu montei os primeiros laboratórios, né? Então esse é um destaque bastante importante na minha carreira. E com isso eu consegui ajudar o Brasil junto com não milhares, mas centenas de outras pessoas, eu consegui participar disso e ajudar o Brasil a melhorar a ciência da bioenergia, a melhorar a ciência das mudanças climáticas. Mais recentemente, a minha passagem pelo IEA, que talvez venha a se tornar já é um destaque hoje para mim e para as pessoas também que conhecem, é o programa, o Centro de Síntese USP Cidades Globais. Né? Nós fizemos alguns documentos que, durante a pandemia, por exemplo, que foram super importantes. Nós acompanhamos a pandemia inteira, sobre a psicologia das pessoas, como as pessoas se sentem em relação aos parques. Fizemos o Guia das Cidades Sustentáveis para as eleições de 2020, que é um guia de sustentabilidade para que políticos, né, eleitos, tanto como vereadores ou como prefeitos, possam fazer uma gestão mais sustentável, baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, eu acho que esses destaques, bioenergia, mudança climática, a parte de arborização urbana, onde eu me destaquei e fiz uma série de coisas, me tornei uma das lideranças nessa área também. Então, eu acho que eu fiz bastante contribuições. E agora à frente do Instituto de Biociências, né, que é algo apaixonante do ponto de vista acadêmico, você ser o diretor de um instituto com essa qualidade de pesquisadores, né, você estudar a vida, né, você estar num dos institutos que talvez seja o mais importante que nós temos na América Latina, na área de biologia, é realmente um privilégio e um destaque para mim como pessoa e como profissional. O nosso departamento ele joga como um time, ele tem grupos de professores que trabalham com um foco maior em pesquisa, outros grupos com foco maior na parte de educação, outros mais na área de extensão. Então, se nós pensarmos na universidade, no tripé da universidade, o departamento de botânica é muito bem servido e ele contribui de forma fundamental na área de botânica e em outras áreas para entender alguns pontos que são muito importantes. A educação na graduação é um caminho que vai levar à formação dos profissionais que vão trabalhar no governo, que vão trabalhar nas empresas, né, que vão trabalhar nas ONGs, e a qualidade da formação dessas pessoas na área de botânica é muito importante. Então, a gente fornece isso. Na pós-graduação, na realidade, muito parecido, mas a pós-graduação acaba trazendo também de volta ou colocando no ensino superior pessoas muito bem formadas. Na área de extensão, a gente passa as informações sobre a botânica para as pessoas, explicando para elas
a importância que tem a área, a importância que tem as plantas para o ser humano. E na área de pesquisa, nós temos um altíssimo nível. Na área de pesquisa, o departamento de botânica ele é comparável a qualquer departamento de botânica de qualquer lugar do mundo, mesmo nos Estados Unidos, nos melhores laboratórios. Nós aplicamos as técnicas mais sofisticadas, temos as pessoas muito bem informadas, temos alunos excelentes. Então, em pesquisa também, o departamento de botânica tem uma força muito grande. Agora, como tudo isso se reúne para uma visão de futuro? Nos próximos 10 anos, o grande desafio que nós vamos ter no mundo é enfrentar e nos adaptarmos às mudanças climáticas globais. E o Departamento de Botânica é fundamental nesse aspecto, porque 80% da biomassa de qualquer bioma é planta. E entender quem elas são, entender como elas funcionam, né? E entender como os genomas delas funcionam, como podemos adaptar para produzir comida comida que mantenha a qualidade, ou, se possível, de melhor qualidade, como nós podemos proteger os nossos biomas, proteger as nossas matas, né? Preservar e conservar as nossas matas, tudo isso passa forçosamente pelo futuro do Departamento de Botânica, que com essa qualidade certamente vai ser uma das peças fundamentais para o enfrentamento das mudanças climáticas globais. O melhor conselho que pode ser dado é seguir aquilo que está lá dentro de você e que te dá mais paixão fazer. Se a sua paixão for dinheiro, ótimo, você vai ganhar dinheiro e vai realizar aquilo que você quer fazer e vai realizar a sua paixão. Se isso não tiver na área financeira, você tem que olhar para dentro de você e tentar fazer aquilo que você mais gosta, aquilo que você faz melhor, né? Entender a você mesmo e compreender aquilo que você tem mais capacidade e mais facilidade. Com o tempo, através desse túnel inicial, que é usar as suas características pessoais, que são mais evidentes para você, você vai acabando entendendo melhor o mundo e aprendendo que você pode sim adquirir outras capacidades, né? Mas se você tentar forçar coisas que você não é, isso é muito ruim. Então o melhor conselho que eu dou é vá por onde você é melhor e aproveite as suas melhores características, sejam elas no ensino, na graduação, na pós-graduação ou na extensão.